Boa tarde, meus amores. Estamos aqui para mais uma revisão, né? E essa revisão é a revisão de religião. Eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, de religião, e a gente abrisse na página 8, que é o primeiro tema que fala, que é sobre os escolhidos por Deus, né? Esse tema fala mais sobre Noé, né? Nós até assistimos um vídeo lá na sala, nós discutimos sobre esse tema, né? Porque aí fala sobre as pessoas que foram escolhidas por Deus para poder proclamar o seu evangelho, né? As pessoas falarem de Deus para as pessoas, né? Passar as mensagens de Deus. Eles foram mensageiros de Deus, na verdade, né? E eu separei dois mensageiros importantes, um que foi Noé, né? E vocês sabem da história de Noé, que era um homem muito temente a Deus. E Deus pediu que ele construísse a arca, né? Que salvasse os casais de animais, porque iria haver um dilúvio na terra, né? E Noé foi uma pessoa que escutou Jesus, né? Que escutou Deus e fez tudo o que Deus pediu. E aí o que aconteceu com Noé? Noé foi salvo com toda a sua família e com seus animais, porque ele obedeceu a Deus, né? Ele obedeceu a Deus pedindo tudo que Deus pediu, as mensagens que Deus foi passando para ele foi realizando. E ele foi um homem temente e obediente a Deus. Da mesma forma foi Moisés, né? Moisés foi um homem que foi muito obediente a Deus. Ele trouxe liberdade ao seu povo que estava cativo no Egito. Então, ele tirou o seu povo do Egito de acordo com que Deus foi mandando as mensagens para ele. Ele foi realizando tudo que Deus pedia. Foi um homem muito temente e realmente tudo que Deus solicitou que Moisés fizesse com o seu povo, Moisés aceitou, Moisés obedeceu a Deus. E graças a Deus tudo ocorreu como Deus queria, né? Então esses daí são os escolhidos por Deus. Aí o próximo capítulo fala de uma voz no deserto, que foi quem? João Batista, né? Vou consertar aqui João Batista. A parte colocou com B minúsculo e é B maiúsculo, tá? João Batista, ele foi também uma pessoa obediente, ele foi uma pessoa escolhida por Deus, né? Para avisar as pessoas que o Messias estava chegando, né? Ele foi uma pessoa que passou a mensagem que Deus pediu, que era o que? Avisando que o filho dele, que o Messias estava chegando a qualquer momento, né? E certo dia Jesus procurou João Batista. E João Batista batizou Jesus, né? Nas águas. Nós vimos essa história também, nós assistimos lá na sala o batismo, né? Nós assistimos o vídeo e conversamos também sobre esse tema, que é um tema que fala muito sobre João Batista, né? Que era o filho de Isabel e de Zacarias, né? E que ele obedeceu todas as mensagens de Deus e ele sabia que Deus estava mandando o seu filho, né, o Messias, tá? E João Batista era um homem que batizava as pessoas e teve o privilégio de batizar Jesus. Aí agora nós vamos falar na próxima página dos alunos e professores, né? Jesus ensinou os seus discípulos, né? Todos os discípulos foram alunos de Jesus, né? Eles escutavam as mensagens, as histórias de Jesus, o que Jesus ensinava para eles. E todos os discípulos eram alunos de Jesus. Mas depois, esses discípulos passaram a ser o quê? Professores. Eles começaram agora a passar o que eles aprenderam para as outras pessoas. E um desses discípulos foi Filipe. Filipe, ele ensinou muito sobre o reino de Deus para as pessoas, né? Ele saiu aí em todos os lugares ensinando as pessoas sobre o amor de Deus, né? Ele foi um professor e assim, ele andava muito e sempre o anjo do Senhor conversava com Filipe para ele ir para Jerusalém, para alguns lugares,
para passar a mensagem de Jesus. Aí no outro capítulo fala também sobre convivendo com as diferenças, né? Fala que a Bíblia, ela relata muitas mensagens enviadas por Deus para os seus filhos, né? Algumas mensagens foi através de sonho, algumas mensagens Deus falava diretamente com a consciência, né? E algumas mensagens também eram através de visões. E aí tem Pedro, né? Que Pedro, ele recebia mensagens de Jesus. E uma certa vez, ele recebeu uma mensagem que deveria repartir com as outras pessoas, né? Essa mensagem se encontra lá em Atos 10, né? E é uma mensagem que a gente trabalhou em salas de aula também, falando sobre essa mensagem que Deus usou Pedro, né, para passar essa mensagem. Então, assim, Jesus também usava os seus discípulos, né, através de visões, através de sonhos, para passar essas mensagens que ele queria passar para o povo, tá? Então, por isso que a gente fala que houve vários tipos de recursos, né, que Deus usava para poder passar essas visões, esses sonhos, esses avisos. Nós temos aí a questão do exemplo de fé e coragem, que nós trabalhamos aí, eu fiz uma videoaula para vocês, falando, né, das viagens de Paulo, né, coloquei até um vídeo falando sobre as viagens de Paulo, e Paulo fez várias viagens, né, falando de Jesus, mostrando e ensinando as mensagens de Jesus para as pessoas, né, e em uma dessas viagens, foi na luta, né, que houve, Deus ofereceu armadura, né, em Efésios 6, do 10 ao 20 lá, tá descrita, foi descrito corretamente como era essa armadura, que Deus vestiu os seus filhos para que criassem coragem, criassem a fé para poder usar no seu campo de batalha. E aí, essa armadura era o quê? O escudo era a fé, o capacete era a salvação, a espada era a palavra de Deus, a couraça, né, que era a roupa, era a justiça, o cinto significava a verdade, os calçados significavam a palavra, a paz, né? Os calçados, os pés, os calçados significavam a paz, correto? Nós falamos também sobre Martinho Lutero, né? Martinho Lutero também foi um outro mensageiro de Deus, né? Ele quis estudar primeiro a palavra de Deus, né? Ele não conhecia, e aí ele largou a profissão dele, que ele estudava direito, ele largou para estudar, para conhecer mais a palavra de Deus, né? Martinho Lutero foi um homem lutador, né? Porque naquela época só os líderes religiosos podiam estudar ou descobrir a palavra, né? Para saber, para pertencer ao reino de Deus. E Martinho Lutero lutou contra isso e ele teve suas ideias, ele entendeu a Bíblia, ele teve os seus estudos, ele entendeu qual era o verdadeiro sentido da Bíblia. E aí ele começou a defender, passou por muitas dificuldades, tá? Mas ele passou a defender tudo que ele tinha estudado sobre a Bíblia na época, tá certo? E aí a gente ainda colocou lá no vídeo da aula que eu coloquei para vocês, que ele foi julgado, ele foi condenado e ele teria morrido, né, queimado numa fogueira, se não fossem os seus amigos que tivessem libertado ele antes, né? Ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? Que a Bíblia alemão, ele traduzindo a Bíblia para o alemão, ele ajudou as pessoas do país dele a ler a Bíblia e a conhecer a palavra de Deus também, certo? E por último, nós vamos falar de uma mulher muito corajosa, né? Que está na página 20, nós não fizemos essa atividade ainda. E eu vou pedir para que vocês façam essa leitura. Façam a atividade da página 20 à página 21, tá?
que fala de uma mulher. Olha lá, ó, em todos os tempos Deus tem escolhido homens e mulheres, jovens e idosos para falar de sua palavra. Essa mulher também foi uma escolhida por Deus para falar da sua palavra, tá? Ela se chama Ellen White, né? E apesar de ser uma pessoa frágil, uma mulher frágil, né? Por causa dos acidentes que ela sofreu na infância dela, ela aceitou o chamado de Deus, porque amava Deus, e ela aceitou o que Deus pediu e fez tudo com muita coragem e com muito carinho e dedicação, tá? Ela também escreveu cartas e livros para tratar de vários assuntos inspirados, né? A gente sabe que hoje em dia existem alguns livros escritos por ela, né? E fala sobre a importância do cuidar da saúde, sobre os conselhos como viver bem com as pessoas, recomendações aos professores acerca de como ensinar os alunos. Então, assim, ela escreveu esses livros, que são livros que a gente reflete muito e que a gente entende que são mensagens para ajudar as pessoas, tá? Ela orientou muita gente a respeito das mensagens de Jesus e sobre os mandamentos que Jesus deixou para nós, tá? Essa é Ellen White, então você vai fazer essa atividade da página 20 e 21. Após você fazer essa atividade, você vai lá fazer a sua atividade, a sua avaliação de religião, que tá bem basicazinha e bem assim, com os pontos importantes que vocês precisam saber, correto? Boa prova!